Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com muita saúde e animados para aprender. Pois só assim, com perseverança, que a gente consegue alcançar a evolução na nossa vida, não é pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o som. Som é tudo aquilo que os nossos ouvidos podem ouvir. Os sons que nos cercam são expressão da vida, da energia e do universo em vibração e movimento. Já estudamos um pouco sobre os sons em nossa aula quando aprendemos sobre paisagens sonoras, lembram? Quando pesquisamos os sons que a gente conseguia ouvir em um cômodo de nossa casa. Os cientistas nos ensinam que o som é o resultado das vibrações das coisas. Tudo que existe na natureza pode vibrar. O som tem algumas propriedades, ou seja, características que vão diferenciar um som do outro. As propriedades do som são altura, intensidade e duração. Vamos agora aprender um pouco sobre essas propriedades. A altura é uma propriedade que tem dentro do som. Vamos conhecê-la? Quando um som é baixo ou grosso, nós chamamos esse som de grave. Vamos conhecer alguns exemplos. O mugido do boi tem um som grave. O som do trovão é um som grave. E o som da tuba também é um som grave. Quando um som é alto ou fino, nós chamamos esse som de agudo. Vamos conhecer alguns exemplos de som agudo. O som do apito é um som agudo. O miado do gato tem um som agudo. O som da flauta doce é um som agudo. A altura é a propriedade de um som ser grave ou agudo. Quanto mais alto o som, mais agudo ele é. Quanto mais baixo o som, mais grave ele é. Opa! Mas alguém sabe o que é a intensidade do som? A intensidade do som é o volume do som. Quando o som é forte. Quando o som é forte e fraco. A intensidade do som é o volume do som. Se o volume é maior, o som é forte. Se o volume é menor, o som é fraco. Intensidade tem a ver com a força que eu vou empregar no som. Se eu tocar o violão com muita força, eu terei um som forte e com maior volume. Mas se eu tocar o violão com pouca força, eu terei um som fraco e com menor volume.
O avião e o rugido do tigre são exemplos de som forte. O piado dos pintinhos e o barulho da água caindo no copo são exemplos de som fraco. Mas o que é duração do som? A duração do som é o tempo do som. Se o tempo de duração do som é maior, esse som é um som longo. Mas, se o tempo de duração do som for menor, esse som é um som curto. Então, a duração é a propriedade de um som ser longo ou curto. Vamos conhecer alguns exemplos de sons longos e curtos. O latido do cachorro tem um som curto. O miado do gato tem um som curto. O barulho da buzina de carro tem um som curto. O despertador tem um som longo. O apito tem um som longo. O mugido da vaca tem um som longo. Agora que vocês já aprenderam um pouco sobre as propriedades do som, vamos à nossa atividade. Eu vou colocar um som para vocês ouvirem e dizerem quais as propriedades desse som, de acordo com o que estudamos. Vamos lá? Agora que vocês acabaram de ouvir o som, a gente vai classificar esse som. Vocês vão escrever do caderno desse jeito que está aqui. Aula de artes, professora Puama, o nome do som que vocês acabaram de ouvir, que foi o som de um apito, e aqui as propriedades do som que a gente acabou de aprender. Altura, intensidade e duração. Este som que vocês acabaram de ouvir, o som do apito, de acordo com a altura, ele é um som agudo ou grave? Aí vocês vão escrever a resposta aqui. De acordo com a intensidade desse som, ele é um som forte ou fraco? E de acordo com a duração, ele é um som longo ou um som curto? Vocês vão escrever as respostas, em seguida colocar o nome de vocês, tirar uma foto da atividade e postar aqui no grupo. Abraços e até a próxima aula!